a polêmica da Cacau Show. Fala pessoal, Cláudio aqui e hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico que está agora acontecendo no momento, não sei se vocês estão sabendo, mas hoje a gente vai falar sobre toda essa polêmica, esse caos que está envolvendo a marca Cacau Show. Né? Para quem não conhece, Cacau Show é uma empresa nacional, né? Uma empresa aqui do Brasil, que foi fundada pelo empresário Ale Costa lá em 1988, quando ele tinha apenas 17 anos. Ele já vem de uma família de empreendedores, então ele já estava meio que acostumado ali, ele já trabalhava ali com a mãe dele e já existia ali uma empresa familiar. Inclusive a mãe dele no começo trabalhava também com chocolates, né? A marca Cacau Show já foi uma marca criada por ela, porém não era ela que fabricava os chocolates, nada disso. Ela pegava de uma fábrica e ela revendia, né, para as pessoas na rua mesmo, ela ia vendendo para quem quisesse. Muito, a minha mãe, Vilma, foi muito empreendedora, muito ligada nas vendas, e é por isso que eu acho que eu também adquiri um pouco dessa coisa da venda, né? E de todos os produtos que ela foi criando, então tinha esse Dona, que era lingerie, depois Mavius, o nome dela era Vilma, então virou Mavius, que era utilidade doméstica. Ela também criou essa marca chamada Cacau Show, onde ela comprava chocolates de terceiro, de uma fábrica em Santo Amaro, revendia com a marca dela. Nisso eu já tinha 14 anos de idade. Meu pai já tinha largado o emprego dele para trabalhar com ela, meu avô, tio, primo, já era uma empresa familiar. Chegou no momento que ela simplesmente vendeu muito numa Páscoa, né, que é uma época sazonal ali, que é onde vendia mais, e a fábrica não deu conta. Essa fábrica que ela trabalhava, né? E com isso ela acabou falando, olha, então realmente não compensa, eu não vou ficar vendendo um produto que, né, justamente numa Páscoa, que é onde a gente mais come chocolate, e as pessoas estão contando com esse pedido e de repente a fábrica não conseguiu suprir. Então ela teve que devolver dinheiro, foi um prejuízo, acabou se queimando com as pessoas, né? Então ela falou, olha, não vou mais trabalhar com isso também. Então ela falou, olha, não vou ficar me queimando, então vou parar de vender esse chocolate. Então o que a minha mãe falou? Bom, eu não vou mais vender chocolate, porque a pior coisa que existe para uma revendedora domiciliar é vender uma coisa para outra pessoa, sobretudo um produto sazonal como Páscoa, e chegar na data de entregar, não entregar. Exatamente. Minha mãe falou, pô, se eu continuar com isso, a mulherada não vai mais querer comprar Tupperware, porque ela continuava vendendo as outras coisas também. Então ela deixou de lado. Corta aos 17 anos, fiquei trabalhando 14, 15, 16 lá com os meus pais, estudava, mas à tarde eu ia para a firma e tal. Aos 17 eu resolvi retomar esse negócio, porque ela parou quando eu tinha 14, 3 anos depois. E foi quando eu procurei outro fornecedor, tinha lá os catálogos impressos lá numa salinha lá da empresa deles. Eu procurei outro fornecedor nas páginas amarelas. E um dos primeiros pedidos dele, logo assim que ele começou, ele já conseguiu um pedido de 2.000 unidades de ovos de 50 gramas. Então, assim, uma puta cagada, né, gente? Caraca, tipo assim, um pedido inicial de 2.000 unidades de ovos de 50 gramas. Então, assim, ele falou, pô, tô feito, né? E, porém, quando ele foi fazer o pedido para esse fornecedor, o cara falou, olha, você tem aí ovos de 100 gramas, 200, não sei o que, beleza? Isso daí eu faço. Agora, de 50 gramas eu não vou ter. Ele falou, putz, o que eu vou fazer agora, né? Olha, mas, pô, tentou conversar ali com o cara, né? Falou, olha, olha o tamanho do pedido, né? Fora esses 2.000 unidades de 50, tenho mais trocentos de 100, 200, né? O cara falou, olha, os outros eu faço, agora esses de 50 não tem como. E aí ele falou, cara, o que eu vou fazer agora? Né? Como é que fica? Já pensou, primeiro pedido dele, ele já se queimar, não conseguir entregar, ou na cabeça dele ele pensou assim, caramba, a minha mãe e meu pai já são empreendedores. Né? Olha a vergonha, né? Isso é o relato dele mesmo falando. Imagina, eu que era o mais novinho da família, todo mundo trabalhando na empresa, eu saí para fazer esse pedaço sozinho, né? Voltar e falar para todo mundo que eu tinha errado. Com isso, ele pesquisando muito, conheceu uma senhora que vendia também chocolates. Ela falou, olha, vamos lá, eu te ajudo, você compra os materiais, paga uma parte para ela e você me ajuda a fazer e a gente entrega. Pois ele comprou os materiais e em 3 dias, trabalhando muito com ela, eles conseguiram fazer essa entrega e ele conseguiu. E ele pensou ali e falou, caramba, tá aí uma área boa, né? Uma área de chocolate artesanal, um chocolate de qualidade que não tem no mercado. Lembrando que isso foi em 1988. Então, assim, realmente, se vocês lembrarem, se vocês pararem para pensar, não existia realmente, né? E aí ele ganhou dessa primeira venda, na época, $500. Então, assim, $500, se hoje $500 já é bastante coisa, naquela época
né? Já imagina, em 1978. Ele saía com um catálogo e ia vendendo de porta em porta. Então ele ia nas ruas, oferecia para as famílias, as pessoas iam, né, quem queria, ia em padaria, mercado. E assim ele foi crescendo, né, de pouquinho em pouquinho, foi pedindo mais funcionários, foi precisando de mais funcionários, mais pessoas, mais revendedores, né? E ele usava um espaço ali próprio dentro da fábrica dos pais dele mesmo. Então, depois, conforme foi crescendo, ele foi aumentando mais espaços, mais espaços. Inclusive, eu lembro, lá por volta de 1990 e tantos, por aí, eu era criança, e eu lembro que tinha uma tia minha que vendia Cacau Show. Né? Era um catálogo, realmente um catálogo assim grande, aquelas folhas grandes, né? Com vários tipos de chocolates que tinham lá. Meu pai chegou a revender também para essa minha tia. E não existia lojas ainda naquela época, né? Tanto que eu lembro que a primeira vez que eu vi uma loja da Cacau Show, eu falei, nossa, agora tem loja, que legal, tal. Aí a Cacau Show foi crescendo e foi crescendo e foi crescendo, foi tomando proporções gigantescas. É uma das maiores empresas de chocolate do mundo, né? Sem dúvida. Tem a sua qualidade, o seu marketing é muito bom. E a Cacau Show cresceu tanto a ponto dele ter montado há pouco tempo um resort, né, completo lá da Cacau Show, que fica em Águas de Lindóia. E agora, depois de muita negociação, ele comprou a marca Play Center. Agora pertence também ao grupo Cacau Show. E ele vai fazer agora um parque temático, né, baseado na Cacau Show, muito inspirado no Willy Wonka, tanto que agora ele está se vestindo como Willy Wonka praticamente, ele está usando roupas e acessórios que lembram muito o Willy Wonka do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. E ele vai montar esse parque na cidade de Itu em 2027, com a inauguração prevista para 2027. Vai ser o maior parque temático do Brasil. Então vai ser aqueles parques com montanhas russas, com áreas temáticas, um parque gigantesco. E está prometendo ser realmente um grande sucesso. Conforme eu falei, com todo esse sucesso da Cacau Show, logo vieram as franquias, né? O que é uma franquia, né? Para quem não conhece o que é uma franquia. Na verdade, é você pegar a marca principal ali, você vai poder montar a sua empresa utilizando aquela marca. Então você pega lá a Cacau Show, né, que é a marca principal, e você tem lá os modelos que você pode seguir de lojas pequenas, lojas grandes, lembrando que por ser franquia tem que ser tudo igual, não pode ser eu quero montar do meu jeito. Não, você tem que seguir, você tem que usar aqueles produtos que vêm da loja principal, você tem que usar todo o marketing, toda a decoração, todos os produtos, tudo tem uma tabela que você assina ali no contrato, né, quando você vai pedir ali para ser franqueado, e você tem que seguir esses padrões, né, isso daí em qualquer franquia, pode ser Burger King, pode ser McDonald's, qualquer franquia você tem que seguir os padrões e tudo você tem que comprar da fábrica principal. Né? Você não pode fabricar e usar a marca Cacau Show, por exemplo, não pode. Com isso, para uma franquia funcionar direitinho, a empresa principal precisa gerenciar isso de uma forma correta. Até porque, se, por exemplo, numa Páscoa, a franquia ela pequena, ela precisa de X ovos de chocolate, X ovos de chocolate branco, X ovos com amêndoas, não sei o que, não. A fábrica principal precisa ter uma boa administração para poder mandar. A franquia sempre vai depender da fábrica principal. Então, assim, tudo isso precisa ser interligado e de uma forma correta. Lembrando aqui que a pessoa que compra uma franquia, ela gasta um bom dinheiro, né, para utilizar essa marca. Então, assim, não é que um está devendo favor para o outro. Não, existe um acordo ali de trabalho, né, e muito dinheiro envolvido. Então, a pessoa que está ali depositando todo o dinheiro, né, eu quero aquela franquia, eu quero trabalhar com isso, eu quero ganhar um dinheiro, ela depende total daquela fábrica. Então tem que ser um trabalho em conjunto, né, não dá para um lado só trabalhar. Só que como eu falei, né, por existir essa dependência, alguns franqueados acabaram tendo muitos problemas, né, com a empresa principal ali da Cacau Show, né? Quando se fala em franquia, a gente não pode dizer que não vão existir problemas, né? Com certeza outras redes de franquias têm muitos problemas, né? É porque você depende do outro. Então é muito ruim você ficar nessa dependência, Só que o que aconteceu? De uns tempos para cá, alguns franqueados acabaram se reunindo e criaram uma página no Instagram chamada A Doce Amargura. Ali tem relatos de franqueados, ex-franqueados, funcionários e ex-funcionários. E ali, se você entrar na página no Instagram, vocês vão ver vários e vários relatos de casos abusivos, de casos chocantes, que a gente não imagina, né? A gente vai numa loja, você não imagina. Você vai numa loja da Cacau Show, você entra, aquela coisa elegante, aquela coisa, você não imagina
o que os funcionários estão passando. Para vocês terem uma noção, a Cacau Show está sendo acusada de proibir as funcionárias de engravidar. Tipo, olha que loucura. Como assim, né? Não que não existam empresas que façam isso, mas olha o tipo de denúncia que está aparecendo. O documento acolhido pelo Ministério Público do Trabalho aponta ainda outras situações abusivas, como gordofobia, com humilhações públicas e discriminação estética que afetam a autoestima e saúde mental das vítimas. Homofobia, com relatos de perseguição e piadas ofensivas direcionadas a pessoas LGBTQIAPN+, e assédio moral e sexual, promovido por superiores hierárquicos e, em muitos casos, ignorados ou acobretados pela direção da empresa. E aí, já se não bastasse esse monte de denúncias, ainda tem mais. A denúncia também aponta a realidade de medo e apreensão vivenciada pelos funcionários. A maioria das vítimas tem medo de denunciar e sofre em silêncio, pois a franqueadora tem mão de ferro e gosta de perseguir e retalhar não apenas franqueados, como funcionários e ex-funcionários que ousem falar sobre os abusos, diz o documento. Além disso tudo, de todas essas polêmicas e essas denúncias, ainda existe a parte que eles ainda estão sendo acusados de realizar uma seita. Mas, Cláudio, como assim uma seita? Bom, segundo os relatos, algumas vezes no mês, os funcionários têm que ir de branco e são convocados para entrar em uma sala junto com o dono, né, o Ale Costa. Chegando lá, eles têm que estar descalços e entram num ambiente escuro, só iluminado pelas velas, e ele fica dando voltas, falando cânticos e afirmações. Isso não é obrigatório, tá? Você vai se você quiser. Porém, segundo as fontes, se você não seguir isso que o fundador manda, você é retalhado dentro da empresa. Lembrando aqui que tudo isso que a gente está falando são acusações, tá? A gente não pode comprovar nada. Isso são relatos que estão na internet, na página do Instagram, e uma matéria, inclusive, do Metrópolis, que estava falando sobre isso, então a gente não pode confirmar, né? A gente não pode afirmar. Mas são acusações que aí o Ministério Público está investigando. Então, assim, sobre essa parte dessa suposta seita, eu não acho nada tão chocante, eu acho que é a fé dele, tá tudo bem, em casa você deve colocar aí seu sal grosso, né, para quem acredita, acender vela, incenso, ou seja lá qual for a sua espiritualidade, tá tudo bem. Porém, você não pode forçar ninguém a querer seguir isso, que dirá um funcionário. Né? Imagina, você trabalha aí na sua empresa e seu supervisor quer que você siga a espiritualidade dele, a religião dele. Isso não pode, né? Querer que você seja espiritualista, ou que você seja evangélico, ou cristão, né? Ou católico, ou uma religião de origem de matriz africana, enfim, não dá para você mandar o funcionário seguir aquilo. Né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Dentro da empresa existem regras, mas tudo tem um limite, né? Você querer impor a sua religião já é demais. Porém, o que mais choca a gente com tudo isso que tem acontecido, que está acontecendo agora da Cacau Show, é o fato de a gente não imaginar isso, né? Nós, como público, a gente sempre via ali, o Ale é uma pessoa muito presente no marketing da Cacau Show. Para quem vê MasterChef e a maioria dos programas de culinária, ele tá em todos, ele é a cara realmente da Cacau Show. Ele sempre é muito presente. Então ele vai lá, tem o MasterChef, ele vai lá participar das provas, ele vai fazer o marketing dele. Nos comerciais ele aparece bastante, ele vai na Ana Maria, ele vai no Bake Off Brasil no SBT, toda parte, sempre que tem sobremesa e sempre que vai falar de chocolate, ele está sempre lá representando a própria marca dele. E até aí é o marketing dele, ele é sempre muito educado, sempre explica direitinho, tem aquela fala mansa. Então é muito chocante ver tantos relatos assim. O que também estranho é que foi de uma hora para outra, de repente começou a aparecer todo mundo junto, né? Então é tudo muito louco isso que está acontecendo. Um outro relato também que aconteceu envolvendo a Cacau Show e influencers é do canal dos Caçadores. Eu amo o canal dos Caçadores e eu gosto muito deles, justamente pelo fato deles não serem vendidos, deles só mostrarem o que eles gostam mesmo ali, do que eles confiam. Então, assim, você vai falar de produtos, por exemplo, toda vez que eles vão num produto, num restaurante, em algo que eles estão fazendo, uma publi, seja lá o que for, eles sempre são muito sinceros em falar, olha, isso aqui a gente gostou, aquilo ali a gente não gostou, eles mostram muito a realidade. Então, para eles virem a público e falar de fato de que não deu certo essa pública, a Cacau Show, que eles tiveram vários problemas durante um ano, é porque realmente o buraco é mais embaixo. Vamos ver um pouquinho do relato deles. No início, quando tudo começou, a gente falou, nossa, que bacana, como vai ser e tal. E a gente tinha trabalhos pela frente, porque seria por um longo período, né? Uhum. E só que quando você fecha um contrato grande, você não sabe o que você vai postar lá na frente. Você sabe que você tem entregas para fazer.
pra gente trabalhar com eles era para ser uma coisa muito legal, porque a gente fazia review dos produtos deles desde 2016, quando a gente começou o nosso canal no YouTube. Então, pra gente, a Cacau Show era muito aquele produto assim, tem uma qualidade bem boa, né, quase premium, liberando premium, e tinha um custo-benefício muito bom, tinha um preço muito legal. Então, fechar com eles foi uma coisa assim, cara, muito legal, né? A gente vai trabalhar com uma marca que a gente acha os produtos legais, que a gente gosta de levar isso para os nossos seguidores. É um produto que a gente já aprova, que é uma coisa super importante pra gente, então não teria problema a gente fazer uma publicidade desses produtos. Porque a gente já consumia a marca. E a gente também teria acesso a esses produtos, a esses lançamentos com mais antecedência, né? Então a gente conseguiria gravar os vídeos com mais calma. Essa foi a nossa expectativa, né? Mas foi completamente diferente da realidade. A gente chegava e falava assim, exemplo, tá? Eu queria... Isso é verdade, aconteceu. A gente queria o ovo amarula. O ovo amarula bombou na época. A gente queria muito o ovo amarula. Era o lançamento daquele ano, e era muito importante. E a gente começou a falar com a nossa assessora, tipo, pô, e o ovo amarula? O ovo amarula não chega. E eles começaram a alegar que não tinha acesso pra mandar pra gente esse ovo amarula. Sendo que eu fiz plantão na porta da loja do Barra Shopping da Cacau Show de lá, todo dia. E eu achei o ovo amarula e eles dando desculpa que eles não tinham como mandar pra gente o ovo amarula. Então a gente já começou a perceber que tinha alguma coisa estranha, mas a gente não estava entendendo o que era. Dificultavam as novidades chegarem até a gente. Chegou ao ponto da gente comprar as novidades, porque as novidades não chegavam. Um belo dia, era um feriado, e a gente morava lá no apartamento ainda. Chegaram 23 sacolas de ovo de Páscoa. Eram 23 sacolas, que se juntasse todos os ovos de Páscoa que tinham dentro das sacolas, devia dar o quê? Mais de 50, 60 ovos de Páscoa. Só que todos os produtos eram produtos que a gente não queria mostrar. Eram todos... Desculpa te cortar. São produtos que eles não teriam interesse em ver. Eram ovos infantis na época que não eram maneirões igual os de agora. Nenhum deles era novidade. E aí a gente tava achando isso muito estranho. Muito doido. Como assim eles não querem mostrar o lançamento, a novidade, né? E a gente também querendo mostrar isso pra vocês. E aí logo nesse primeiro trabalho, a gente imediatamente já teve que bater de frente com eles para poder falar assim, cara, não é isso que a minha audiência quer ver, né? E aí nesse primeiro momento, pode parecer para vocês assim, bobeira, vocês conversaram com eles e resolveu. Mas foi assim meio que quase uma briga para conseguir fazer o vídeo da forma que a gente tinha que fazer para vocês acharem interessante. Chegou ao ponto de, nessas trocas de mensagem, a gente receber áudios extremamente grosseiros em tom elevado, falando da gente. Tipo, coisa bem chata. E foi essa relação de eles querendo que a gente gravasse coisas que a gente não queria mostrar pra vocês. O tempo inteiro. Foi, tipo, quase um ano nessa relação. Toda vez que eles mandavam alguma coisa pra gente, eram produtos desinteressantes, produtos que não eram lançamento, produtos que já eram... Não faziam sentido nenhum. Tipo assim, sei lá, vou dar um exemplo. Esse mês vocês vão divulgar... Vou dar um exemplo bem aleatório. Trufa de café. Aí eu... Mas vocês não acabaram, vamos supor, vocês não acabaram de lançar uma caixa de bombom super especial? Sim, mas é trufa de café. Aí eu ficava assim, a gente não entendia, a gente foi inocente, a gente não entendeu. Eles começaram a implicar nos mínimos detalhes, do tipo, não, em tal minuto, tal segundo, a Juliana passou a mão no cabelo, a gente não quer isso. Não, em tal minuto, tal segundo, a Juliana pegou a cachorra na mão. Não era nem isso, eu falei sobre a Julieta e eles não gostaram. Teve uma vez que eles pediram pra não ficar falando sobre cachorro, não brincar com cachorro, porque a gente ficava falando que a Julieta era Marlene. Nessa época, lembra? Então, assim, nos mínimos detalhes eles queriam interferir no que a gente... E ao invés de ser uma coisa prazerosa e legal, começou a se tornar um tormento na nossa vida aquilo. Então, toda vez que tinha trabalho ali, tipo, chegou briefing novo da Cacau Show. Eu já comecei a ter crise de ansiedade. Então eu chorava, eu me tremia inteira, eu não conseguia dormir, porque eu sabia que vinha problema. Chegou o ponto deles proibirem a gente de comparar com qualquer outra coisa, que a gente tem muito isso, né? É um docinho de leite muito gostoso, tem um gostinho... Sabe aquele docinho de leite de Minas que a avó faz da fazenda? Não podia falar. Não pode falar. Aí vinha um e-mail, correção. Nossa, essa sobremesa maravilhosa. Lembra uma que a gente comeu em Nova York, tu lembra? Eles não pode comparar. A gente, mas cara... Era nos mínimos detalhes. Era de uma forma tão abusiva que se a gente fizesse o que eles pediam... Era pra regravar... O vídeo ia ficar uma coisa... Uma propaganda de televisão. A gente sempre fala pra vocês que a gente só mostra coisa que a gente gosta, entendeu? A gente só vai fechar publicidade por um produto ou uma marca de coisas que a gente gosta, entendeu? Então já aconteceu com outras empresas
Vou até falar o nome da empresa. Já aconteceu com a Copenhagen, deles quererem que a gente mostrasse os lançamentos de um certo ano, né? E um ou dois produtos daquele ano, daqueles lançamentos, a gente não gostou. E a gente não gravou, não colocou no vídeo e explicou para eles. Falou, gente, ó, esses produtos aqui a gente não gostou. Não, desculpa, então, a gente não colocou no vídeo. Foi um produto. Eu falei assim, eu liguei na hora para eles e falei, olha, Copenhagen, amei, tá tudo maravilhoso. Esse aqui eu não tenho condições, achei muito ruim. Paulo também odiou. Eles falaram assim, vocês fazem o que vocês querem. Vocês não querem esse? Tira esse do vídeo e indica só o que vocês gostam. Então vocês conseguem ver a diferença de tratamento de uma empresa e de outra e como a gente lida com esse tipo de coisa. A gente foi contratado por uma publicidade, a gente não gostou do produto, a gente cancela, a gente ou tira ele do vídeo ou a gente não fecha aquela publicidade. Vocês entenderam? Nessa confusão de manda produto, não manda, quer mostrar produto que a gente sabe que não é interessante para vocês, quase um ano batendo de frente com eles o tempo inteiro, chegou acho que no Natal, né, de 2021, acho que foi isso. E aí, mais uma vez, começou a situação de eu quero o lançamento, e eles não mandando o lançamento. Então, o que a gente fez? A gente deu um ultimato neles. A gente falou assim, gente, se o produto que a gente quer gravar o vídeo para os nossos seguidores não chegar até a data tal, pode cancelar, a gente vai cancelar o contrato com vocês, não tem mais condições de a gente trabalhar com vocês, porque não faz mais sentido pra gente, entendeu? Vocês querem alterar o nosso conteúdo, querem alterar os produtos que a gente mostra. A gente só tá divulgando coisa sem graça, o nosso conteúdo tá perdendo autenticidade, os nossos seguidores não estão gostando do que tá aparecendo pra eles, nem a gente tá gostando de postar isso. E eu e Juliana, a gente ficou assim, cara, por que eles fazem isso? O que tá acontecendo? Era tão melhor mostrar lançamento, mostrar produto bom. Levar as pessoas à loja. Por que eles fazem isso? A gente não conseguia entender. E foi aí que, cara, tudo fez sentido na nossa cabeça. A nossa cabeça explodiu. A gente foi, né, tentando, tal eu coisa. Lembro como o foi. lançamento era tal. Você lembra? Então conta, porque eu não lembro em detalhes. A gente foi na Mega Store. E aí, chegando lá, a gente viu uma banca de promoções. Sabe aquela bancona de promoções? Isso mesmo. Tipo assim, aquele saldão. E dentro do saldão tinha tudo que eles pediram naquele mês pra gente divulgar. Muitos de vocês já estão mandando mensagem, vocês foram mais sagazes. A gente foi bobinhos e inocentes. A gente não entendia o sentido de mostrar coisa ruim. Porque na nossa cabeça, assim, faz muito mais sentido mostrar o lançamento, aquela coisa que todo mundo vai querer saber, do que uma coisa que ninguém Porque toda marca mostra coisa maneira. Sabe o que eles queriam? Eles esperavam ver o que ia encalhar e mandava para os influenciadores. Então é por isso que eles demoravam tanto a mandar os produtos pra gente. Eles porque precisavam ver o que não tinha lançavam saída. os produtos, via, não, esse aqui tá encalhando, então vamos mandar pra eles fazerem a propaganda do que tá encalhando. Só que o lançamento vende. Paralelo a isso tudo, a gente começou a ouvir mais algumas pessoas, né, umas franquias, né, porque a gente ficou assim, será que isso foi um problema só com a gente? Será que foi uma falha de comunicação, né, que criou uma coisa mais áspera, um ruído, né, e a gente começou a ouvir várias histórias de franqueados do tipo, a pessoa tinha uma franquia e a franquia dela ia super bem, vendia pra caramba. Aí a Cacau Show viu que aquele lugar era bom de venda, abriu uma loja no mesmo lugar, né? E aí passou a sabotar aquela franquia, não entregar produto velho, produto encalhado, e esses produtos demorar bons pra entregar os lançamentos só iam para a loja que era própria deles, entendeu? Cara, as mesmas histórias, só que com os franqueados. Como a gente conseguiu ouvir essas histórias? A gente ia comprar as coisas e conversava e aí com chegava o dono e tudo bem, vocês são os caçadores, né? Pô, vocês podiam muito dar uma moral pros franqueados. A gente cansa de ouvir até hoje isso. Vocês podiam dar uma moral pros franqueados. Aí a pessoa vai e começa a contar tudo. É por isso que a gente conta as coisas pra vocês. Também, ó. Que esse aqui é um ovo especial. Vocês vão ver, tá? Quanto custa esse? R$129,99. Tem uma coisa pra falar pra vocês. Valorizem o franqueado Cacau Show. Porque o franqueado Cacau Show, ele sofre, tá, gente? Aqui. E isso é só um dos exemplos, tá, gente? Eu não vou ficar falando aqui tantas histórias. Cara, a gente recebe até hoje e-mails de franqueados contando as coisas que a Cacau Show faz com eles. Funcionários da fábrica Funcionários de fábrica também. Funcionários da fábrica contando cada história bizarra que eu não vou agora me sujar pra falar nada, porque tudo vai à tona agora. Já tem um monte de perfil já expondo as situações que os funcionários passam. Então você vê que é o sistema inteiro ali assim. É uma coisa que tá dentro da empresa. É uma política da empresa, é uma política. Para quem não conhece o canal dos Caçadores, eles são um casal que faz experiências gastronômicas. Então o que eles fazem? Eles vão nos restaurantes e mostram ali os preços, mostram como é feito ali na hora que eles pedem os pratos, né? Eles mostram ali como que veio a comida, como que é o atendimento, o preço que eles pagaram, a qualidade. E o mais importante, se eles gostaram, se eles não gostaram, eles sempre são muito verdadeiros com isso. Né? Eles sempre. Se eles não gostarem, eles falam ali, isso eu acho muito legal. E com o publi, a mesma coisa. Eles
eles sempre são muito transparentes com relação a isso, né? Com relação ao público deles. Eu acho isso muito legal. Com esses relatos, tanto dos influenciadores quanto de vários franqueados e funcionários e ex-funcionários, fica nítido que realmente uma má administração está acontecendo, alguma coisa está acontecendo ali que não é natural, né? Tantas pessoas falarem, tantas pessoas reclamarem, lógico que provavelmente nem tudo chega até o fundador, né? Existem supervisores, existem pessoas no geral que, enfim, podem ser pessoas ruins, né? Podem ser gestores ruins. Né? Não tem também como a gente acusar que, nossa, tudo isso é culpa do Ale Costa, tudo isso é culpa... Depende muito, né, gente? É uma empresa, então existem N setores, mas que com certeza precisa passar por uma reestruturação, precisa investigar de fato o que está acontecendo, precisa, porque está muito estranho isso. Um fato também que aconteceu foi por causa do problema do cacau, né? Ano passado e esse ano a gente teve muitos problemas com cacau, o cacau ficou muito caro e parece que sem aviso nenhum eles mandaram uma taxa aos franqueados, uma taxa de R$40 mil para as pessoas pagarem, falando que era a taxa do cacau. E quando foi em 2024, logo depois da Páscoa, para mim foi a gota d'água e foi para muitos franqueados, e eles mandaram uma taxa denominada taxa do cacau. Então, depois da venda da campanha, eles fizeram um boleto avulso, que no meu caso foi da ordem de R$40 mil, que é praticamente mais que o lucro que eu teria. Colocaram lá esse boleto e falaram assim, ó, a commodity, a amêndoa do cacau, variou na bolsa lá em Nova York, e assim, a gente tem que refazer nossos custos aqui, só que a gente não pode passar isso para o cliente, né? Porque a gente já fez material de mídia, de marketing, então é o franqueado que vai pagar. E isso inviabilizou muitas lojas, Gabriela. E, Naira, esse aviso foi sem qualquer... Essa cobrança foi sem qualquer aviso prévio? Essa cobrança, como todas as outras, ela vem como um comunicado na extranet. Então, quer dizer, se a pessoa não estava nem vendendo direito, né, não tem tantas vendas assim, como é que a pessoa vai tirar R$40 mil, né, para poder pagar essa taxa, sendo que era algo que não estava ali embutido, né, eles não avisaram previamente, olha, a partir de tal data vamos ter que fazer tal, por causa disso. Não, simplesmente enviam um boleto para você e você tem que pagar e acabou. Bom, como vocês viram, é polêmica atrás de polêmica, realmente a Cacau Show vai ter que passar aí por uma grande reavaliação de marketing, de administração da empresa, de administração de pessoas, né, de comunicação, porque realmente está sofrendo muitas denúncias. Se vocês entrarem lá nesse perfil, a Doce Amargura, cada dia mais chegam mais e mais denúncias, mais e mais pessoas falando, se vocês olharem os comentários, existem muitas pessoas falando de problemas que já tiveram, de experiências ruins que tiveram. Ao mesmo tempo também existem pessoas que estão defendendo, que falando, olha, eu sei que tem problemas na empresa, mas eu também já vi eles fazendo coisas positivas e tal. Então, assim, existem dois lados, né? A Cacau Show, até o momento, ela só afirmou o seguinte: não reconhecemos as alegações apresentadas pelo perfil Doce Amargura em redes sociais. Somos uma marca construída com base na confiança mútua, no respeito e na conexão genuína com nossos franqueados. Cada experiência é única e pessoal. Prezamos por relações próximas, transparentes e sempre pautadas pelo diálogo, pilares que sustentam nosso crescimento conjunto e tornam possível a construção de uma jornada empreendedora repleta de conquistas e momentos especiais. Não compactuamos com qualquer conduta que contraria esses valores. Seguimos firmes em nosso propósito. Vivemos para, juntos, tocar a vida das pessoas compartilhando momentos especiais, encerra a nota. Então, assim, muita polêmica, muita confusão, gente. Eu não sei, sinceramente, o que vai acontecer depois daqui. Eu não esperava tudo isso da Cacau Show. Eu sempre achei que era uma empresa incrível, tipo como se fosse a Disney do chocolate, né? Assim, não que a Disney também seja perfeita, mas assim, é realmente chocante ver os funcionários falando, ver a galera comentando. Lógico, não tem como a gente provar tudo isso, não tem como a gente saber se é verdade ou não, mas várias pessoas falando, podemos dizer que realmente a marca está sendo arranhada ali, né? A fama da marca não tá legal. E com certeza o Ale Costa vai ter que vir a público falar mais alguma coisa, né? Já que ele usa bastante o perfil dele, tem 2 milhões de seguidores. E provavelmente ele vai vir à tona falar. Pois é, pessoal, enquanto eu estava editando aqui o vídeo, a Cacau Show se pronunciou. Vamos dar uma olhadinha agora no que eles falaram. Da família Cacau Show a todos os brasileiros. Nos últimos dias, fomos surpreendidos por publicações inverídicas sobre a Cacau Show.
que circularam na internet. São ataques injustos à nossa história, aos nossos valores e principalmente às milhares de pessoas que constroem essa marca com integridade e amor. Temos uma trajetória de mais de 37 anos construída com trabalho sério, respeitoso, verdade e coragem. Somos a maior rede de chocolates finos do mundo, a maior franqueadora do Brasil, com quase 5 mil lojas e mais de 22 mil pessoas em nosso ecossistema, e cada uma delas merece respeito. É indignante e entristecedor a deturpação de alguns momentos simbólicos que são tão especiais para a nossa cultura. A gratidão, no fim de ano, é uma prática espontânea marcada por acolhimento e liberdade. A oração do Pai Nosso, quando feita, é voluntária e respeitosa à liberdade de crença. Promovemos um ambiente de trabalho ético, inclusivo e que valoriza a diversidade. O chamado Ritual do Cacau é uma vivência sensorial com licor de cacau 100% cacau não alcoólico, oferecido como experiência cultural e gastronômica, inclusive em nossos hotéis. Uma forma de celebrar nossa principal matéria-prima. Nada disso fere valores. Pelo contrário, reforça o que somos, uma empresa humana, com alma, que ouve, que caminha junto, que constrói com coragem e verdade. Com os franqueados, temos uma relação baseada em confiança e parceria de longo prazo. Mais de 50% deles estão conosco há mais de 7 anos, representados por um maduro conselho de franqueados. Enfrentamos juntos o aumento de mais de 300% no preço do cacau, e instabilidade econômica e até um incêndio em nossa fábrica de Linhares. E mesmo assim, seguimos crescendo, investimos em logística, ampliamos a fábrica e estamos construindo um novo centro de distribuição. Não porque é fácil, mas porque temos um propósito que nos move. Vivemos para, juntos, tocar a vida das pessoas e não vamos permitir que distorçam quem somos. Nosso sucesso é fruto de paixão, trabalho e ética. Nós ouvimos as pessoas, temos compromisso com a verdade, seguimos trabalhando firme, sem segredo, sem mistério, só trabalho e chocolate mesmo. Bom, é isso. Essa polêmica apenas começou. É muita gente envolvida. Vamos ver o que vai acontecer e vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Ainda tem muito pano pra manga. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, mandem pros seus amigos, mandem pros seus familiares, comentem aqui, deixem seus comentários com a opinião de vocês, o que vocês acharam desse tema, se vocês concordam, se vocês discordam. Se eu esqueci de falar alguma coisa, coloca aqui embaixo também. Aqui também tem vídeos variados de vários temas. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Valeu, até mais!